Deus pela vida de vocês. Que mulher é essa? Que mulher é essa que deve ser amada pelos maridos como Cristo amou a igreja? Que mulher é essa que tem que ser honrada pelos seus filhos? Que mulher é essa que Deus criou para livrar o homem da solidão? Que mulher é essa que foi criada por Deus para ser testemunho do amor de Deus na terra para nós? Feliz Dia das Mães, vocês são maravilhosas. Eu quero convidar mamães, você, para junto comigo nós lermos a lei do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9. E nós estamos caminhando para um texto que é conhecido como o resumo da lei. Texto que até hoje é repetido diariamente pelos judeus nas suas orações. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9. É o 5º livro da Bíblia, quem está procurando aí, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 6, verso de 1 a 9. E diz assim, a lei do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. E também as atarás como um sinal à tua mão, e serão por frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Baixe sua cabeça diante do Senhor e da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui nesse dia de celebração das famílias, na tua casa para te adorar, reunidos como igreja para te louvar. Pedimos, meu Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que a tua voz encontre lugar no nosso coração, produzindo nas nossas famílias, na nossa vida, transformação, renovo, avivamento para as nossas vidas e para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Quem disse isso foi Josué, em um momento, quando ele estava em Siquém, e o povo começou a se desviar do caminho do Senhor. Ele reúne o povo e dá esse brado, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele está trazendo ali Siquém, no livro de Josué, dizendo que ele cumpriria a lei do Senhor. E o que dizia a lei do Senhor? O que fala a lei do Senhor para um pai, para uma mãe, para todos nós? E hoje eu vou aplicar esse resumo da lei do Senhor, que serve para todos nós, serve para o pai, serve para a mãe, serve para os filhos, mas a maioria das ilustrações eu vou fazer
especialmente para as mães. E o que eu quero te fazer pensar hoje é o que Deus espera de uma mãe. O que Deus espera de você? Em primeiro lugar, eu sei que mães, elas amam os seus filhos incondicionalmente. Sim ou não, mães? Os filhos são aquilo que se torna o motivo da mãe. O motivo pela qual ela vive, o motivo pela qual ela coloca a maior intensidade do seu coração, da sua vida, das suas expectativas, da sua energia. Se seus filhos estão felizes, a mãe está feliz, não é assim? Se seus filhos estiverem tristes, pode estar dando tudo certo para ela, mas se os filhos estiverem tristes, não está nada certo para ela, né? Mas em primeiro lugar, o que Deus espera de uma mãe? E a primeira coisa está respondida nos primeiros versículos, quando ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O maior amor de uma mãe deve ser a Deus. Vamos olhar esse texto com calma? A gente chega no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, quando Moisés está aqui nas campinas de Moabe, se preparando para entrar na terra de Canaã, dando o discurso final. Ele então reúne Israel, aqueles que sobreviveram à passagem do deserto, e começa a repetir a lei. Por isso que é Deuteronômio, que significa a segunda lei, ou a lei novamente. E ele começa a repetir a lei para o povo. E ele no capítulo 5, ele entrega os 10 mandamentos, que são uma espécie de resumo de toda a lei. E no capítulo 6, ele traz o resumo do resumo. Ele traz aquilo que é o suprassumo, aquilo que é o principal, o que dá origem a toda a lei, que quem entende esse mandamento entende todos os outros. E por isso ele diz: estes, pois, são os mandamentos e estatutos e juízos. Ele está trazendo que esses são aquilo que é, quando fala de mandamento, é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. São os estatutos, é a constituição do reino de Deus. Esses são os juízos, ou seja, é como uma decisão judicial. Decisão judicial, tem se dito tanto isso no Brasil ultimamente, não se discute, se cumpre. E então, quando ele diz que esses são os estatutos, mandamentos e juízo, ele vai dizer que o Senhor teu Deus, ele te deu para que Moisés ensinasse aos filhos de Deus, para que eles cumprissem. E que mais? Para que eles temessem a Deus. Para que mais? Para que eles guardem todos os seus estatutos. São as 4 palavras que estão aqui no texto ligadas à lei. Então, ele foi entregue para que fosse ensinado, cumprido, para que Deus fosse temido e para que a vontade de Deus fosse guardada. Vou colocar isso em outras palavras. Deus, quando ele entrega a lei para que essa lei pudesse ser ensinada. E esse é um caminho de ensino. Moisés ensina a Israel. E você vê que dentro do próprio mandamento, como você já leu no texto, e nós exploraremos a seguir, há uma ordem de você ensinar agora os seus filhos. A lei, ela foi entregue para que nós possamos ensinar uns aos outros a lei do Senhor. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Mas é simplesmente para que a gente tenha muito conhecimento sobre Deus. É para isso que a gente vai para a escola dominical, é para isso que a gente vem para o culto, é para isso que você faz o seminário teológico Maranata, para tirar as suas dúvidas, ou quem sabe, para aquele que é curioso de algumas coisas. Não, a gente aprende a Bíblia para obedecê-la.
é para as cumprir. A palavra mais a seguinte é para as guardar, ou seja, é para obedecer, para observar, para manter diante dos nossos olhos, com esforço, com dedicação, com empenho. Eu vou aprender e eu vou viver. Esse é o objetivo da gente aprender a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus traga para nós temor a Deus no coração. E ele diz: o Senhor teu Deus é o teu único Deus. Ele começa trazendo as ideias do primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Ele diz assim: amarás a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses acima de ti. E ele começa dizendo uma coisa que muitas vezes é mal entendida. As pessoas acham que Deus, Yahvé, o Jeová, ou Deus da Bíblia, o nosso Senhor, é o Deus dos deuses. Quem acha que o nosso Deus é o Deus dos deuses? Que bom que você não acha isso, porque o nosso Deus é o único Deus. Não existe outros deuses. Buscar outros deuses, segundo as Escrituras, é simplesmente se enganar, porque não há um panteão de deuses nos céus. E nós adoramos um deles. Nós adoramos o único Deus que existe, que criou todas as coisas. Esse é o Senhor. O Senhor é o único Deus. Mas Ele não é somente o único Deus, todo-poderoso, transcendente, criador, mas é o único Deus no sentido de único que deve ser adorado. Nada pode ser adorado no lugar de Deus. Nenhum ídolo pode ser adorado, e idolatria é você venerar ou valorizar alguma coisa que fique acima de Deus na sua vida. O que pode ser acima de Deus na sua vida? Será que se o seu trabalho pode estar acima de Deus na sua vida? O seu casamento vai estar acima de Deus na sua vida? Ah, não, o casamento não, mas o namorado também não vou ficar para titia, né? Vou fazer do meu jeito. Dinheiro pode ser acima de Deus na sua vida, ou seja, na igreja eu faço do meu jeito, mas no meu negócio eu faço... Na igreja eu faço do jeito de Deus, mas dos meus negócios eu faço do meu jeito. Na verdade, aquilo se tornou acima de Deus para você, é um ídolo. Mas para as mães, às vezes, quem se torna o ídolo é o filho. Ela vive tanto para o filho, ela ama tanto o filho, ela cuida tanto o filho, que o filho se torna um ídolo. Por isso a primeira aplicação para as mamães é cuidado para não fazer do seu filho o seu Deus. Cuidado para que você, nessa geração que mima tanto os filhos, essa geração que acha que filho não pode ser contrariado, que filho não pode ser frustrado, ele vai se frustrar. Irmãos, eu ainda fui educado na época da Havaiana, né? Eu amo tanto a minha mãe, né? Eu amo tanto a minha mãe. Ah, cuidado para você. A gente parece que não pode dizer não. Aí, e os filhos aprenderam isso, aí o filho diz assim, o filho pede para comprar coisinhas do videogame, aí a mãe diz não, o filho diz assim, não gosto mais de ti. Aí ela vai e compra. Ah, não, isso não acontece, eu sei que não acontece aí, né? Porque, meu Deus, o meu filho não pode ficar sem gostar de mim, irmãos. Se você está vivendo em função da aprovação dos seus filhos, você está fazendo um mal para ele e você pode estar fazendo dele um ídolo para você. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso para frente. Porque ele vai dizer, então, no verso 2 ainda, ele diz assim, para que temais o Senhor, o teu Deus, e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos,
todos os dias da tua vida e que sejam dias prolongados. Ele diz, olha, você não vai aprender só para você, cumprir só para você, temer a Deus só você, mas você vai aprender e ensinar os seus filhos para que eles temam a Deus, para que eles cumpram a palavra, para que eles guardem os mandamentos. Você não só vai aprender, mas ele diz, você tem uma responsabilidade como mãe, e não é fazer todas as vontades do seu filho, mas ensinar os seus filhos a palavra de Deus, mesmo no mundo que rejeita as Escrituras. Mesmo no mundo que vai dizer que a Bíblia está ultrapassada, a sexualidade da Bíblia é do passado. A relação familiar da Bíblia é do passado. As leis, os ensinos bíblicos são medievais. Que isso? Você é um ignorante. Essa semana, eu compartilhei um artigo que eu li na internet, que conta que a China proibiu aplicativos da Bíblia agora, né? E eu compartilhei isso. Aí uma pessoa comentou embaixo, muito bem, a Bíblia, ela é uma arma letal na mão das pessoas. É o mundo que a gente vive hoje. Aí a gente vai ter que ensinar os nossos filhos com as pessoas dizendo para ela que Bíblia é uma arma letal na mão das pessoas. Não é a palavra de Deus, né? Assim, irmãos, e ensinar os nossos filhos nessa época não é fácil. Ensinar a Bíblia, muitas vezes nós vamos desagradá-los. Nós vamos ensinar para eles viver uma vida na contramão dos colegas da escola, na contramão dos vizinhos, dos melhores amigos. Nós temos que ensiná-los a ser diferentes, mas isso vai desagradá-los. Você está preparado a desagradar seu filho, mamãe? Sim ou não? Você sabia que essa é a sua missão? Ou você vai fazer do seu filho o seu ídolo e vai fazer tudo o que ele quer? Mas tem uma coisa, a própria Bíblia diz, isso você precisa saber, que esse mandamento ele não é só para você, é só para a tua família, mas quem ama a palavra de Deus, ele usa algumas expressões típicas da terra prometida de Israel, que ele vai dizer assim, porque te prolongarão os dias na terra, para que bem te suceda, está no verso 3, para que muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Ele diz, porque quem ama a Deus, quem ama viver a vontade de Deus, ele é bem-sucedido, ele é próspero, ele vive uma vida abundante, em outras palavras. Ele vive essa ideia de muita vida, de vida prolongada, de vida que mana leite e mel. Ele diz, vai receber vida abundante da parte de Deus. E aí, mamãe, serve para os papais também. Se você quer fazer bem para o seu filho, ensine ele a palavra. Agora você quer fazer um bem para você mesmo, agrade ele. Ele vai gostar de você, mas ele vai perder a vida abundante que Deus tem para ele. Melhor maneira de você fazer o seu filho próspero, feliz, um bom marido, uma boa família, a melhor maneira de você fazer o seu filho ter uma vida alegre, cheia de vida, cheia de bons amigos, é ensinando para ele a amar a Deus, amar as Escrituras, os valores do céu. Você está fazendo o maior bem que você pode fazer para o seu filho, ensinando ele a amar o Senhor. Ele vai ser próspero nos seus caminhos. E eu quero dizer para você então, que quando Deus traz o resumo da lei, eles deveriam obedecer à lei e eles deveriam ensinar a lei aos filhos. Eu quero dizer para você que há um pacto na sua salvação.
Há um pacto na sua relação com Deus. O evangelho não é só para você. Quando você aceitou Jesus, mamãe, você está dentro desse pacto que diz: você receberá o evangelho e você transmitirá para os seus filhos. É uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Não dá para transferir para o pastor de criança, para a escola dominical, para a célula das crianças. É uma responsabilidade que está sobre você, ensinar os seus filhos na palavra de Deus. E um dia, se é uma responsabilidade que Deus te deu, um dia Deus vai te chamar à conta, responsabilidade, se você cumpriu aquilo que o Senhor te designou. Como é que você educou o seu filho? Como é que você educou a sua filha? Mas era difícil ensinar a palavra porque os coleguinhas dele iam achar que ele é estranho. Mas eu não podia ensinar essas coisas da Bíblia para ele porque esse negócio da Bíblia tem umas restrições e a gente não pode estar restringindo os filhos, né? Faz mal, ele vai ficar se sentindo... Então, é um pacto familiar, é um chamado à conversão familiar. E ele dá um resumo, então, se em primeiro lugar essa missão que você tem, mãe, de amar a Deus, ele é uma responsabilidade, é uma aliança que você tem com Deus. Mas o que resume toda a lei? Ele traz, então, aqui, em uma frase, um resumo de toda a lei. Qual é o grande mandamento? Ele diz: ouve, ó Israel, versículo 4. Amará o Senhor teu Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Começa dizendo ouve. Ouve é a oração mais recitada pelos judeus ortodoxos até hoje, chama chamá. É o chamá que está no mezuzá, naquelas caixinhas que ficam nas portas dos judeus. Vocês já viram que eles, quando vão fazer suas orações, eles colocam uma caixinha sobre a testa, eles amarram umas cordas no pulso. Se alguém quer saber um pouco mais sobre como vive um judeu ortodoxo, para pegar alguns desses detalhes culturais, tem uma série atual chamada Stitchel, Netflix. São 3 temporadas, bem legal. Você percebe muito da cultura judaica lá. E o que está escrito nessas fitinhas, nessa caixinha, naquela que está na porta, está escrito esse versículo que diz: o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E quando ele diz ouve, o que ele está dizendo? Olha, é algo que você tem que prestar atenção, tem que estar na frente dos teus olhos. Você não pode deixar de olhar para isso e pensar nisso e viver isso. Tem que estar, é a parte mais importante de tudo que vai ser dito. Presta atenção nisso. 2 grandes verdades: só há um único Deus que deve ser adorado. Nós somos uma religião monoteísta, só temos um Deus. Na verdade, acreditamos que só existe um Deus. E ainda mais, sabemos que esse Deus verdadeiro, ele tem concorrência no nosso coração com deuses falsos. E eu não estou falando de imagens de escultura. Muitas vezes nós estamos falando de dinheiro, de poder, de trabalho, e às vezes até dos filhos. Aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Mas ele diz o que significa seguir o mandamento. E seguir o mandamento se resume em uma frase: amar a Deus. O Senhor, a gente acha que a lei é uma série de regrinhas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. A gente sempre tem uma visão negativa da relação com Deus. E o que Deus está dizendo: não, eu não estou te chamando para uma relação de regrinhas. Eu não sou
um legislador te entregando uma constituição, eu não sou alguém te dando normas para que você siga, eu sou um pai te chamando para uma relação de amor, e eu te amo, e por isso eu te criei, e o que eu espero de você é um amor tão intenso quanto eu te amo. É isso que é a lei, ame a Deus de volta. Mas não ame de qualquer maneira. Ele diz como ele deve ser amado. Ele diz de toda. Não é em partes. Eu amo no culto, eu amo nessa parte da vida, eu amo naquela parte da vida. Não, ele tem que ser o amor maior, o amor do todo, onde toda a nossa vida expressa amor a Deus. Então eu tenho que amar com toda a minha mente, com todo o meu entendimento. O amor tem que ter lógica. A relação com Deus tem sentido, não é um fideísmo maluco, sem racionalidade, xiita, não. É um amor que faz sentido e que ele domina a minha mente. É um amor que ele não é também unicamente racional e lógico e dogmático, doutrinário, mas ele é intenso em sentimentos, ele é com coração, ele é intenso no entendimento, na mente, nessa ideia de coração. E de toda a alma, como diz o Senhor Jesus, aí sim, essa ideia do nosso interior, das nossas vontades, nossas decisões, as nossas escolhas estão rendidas a esse amor, e ele é com profunda intensidade e dedicação, com toda a nossa força, é amor de verdade. É um amor que me arrebata todo para Deus. E que envolve todas as áreas da minha vida, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu vivo, e todo o meu empenho. A vontade de Deus para o homem, a vontade de Deus para você, o mandamento de Deus para você, é que você o ame. Ame intensa e profundamente. Todos os demais mandamentos simplesmente significam: ame a Deus acima de todas as coisas. E os outros mandamentos são reflexos desse. Mas a gente vive numa sociedade que acha que amor é assim. Eu amo a minha mulher, mas eu tenho um amante. Como assim? Que amor é esse? A gente vive uma sociedade que separou amor de verdade. Amor de responsabilidade. Eu já vi pessoas dizerem assim: não, eu não vou casar, porque se eu amo, para que eu preciso de um contrato? Isso mata o amor de verdade. Meu Deus, que amor é esse? O amor de verdade é um amor que fala de profundos sentimentos e que fala de profundo compromisso e responsabilidade. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus diz assim: aquele que me ama é o quê? O que guarda os meus mandamentos, aquele é o que me ama. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso. O sentido de amor está relacionado com a obediência aos mandamentos, com a obediência da vontade de Deus. 1 João, ainda no capítulo 5, vai dizer: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A mentalidade bíblica de amor é a mentalidade de que quem ama a Deus, ama de todo o coração, e por isso toda a sua vida expressa amor a Ele. Deus não está preocupado com aquele tipo de amor da nossa sociedade, que no dia como esse, Dia das Mães, chega o filho, entrega buquê, compra presente, entrega poema. Aí passa o Dia das Mães, a primeira coisa que faz na segunda-feira é desobedecer a mãe. Que amor é esse? A mãe prefere muito mais honra e obediência do que flor e cartão.
A maior declaração de amor de um filho é honrar a mãe. Inclusive, é mandamento dos 10 mandamentos. Qual é o mandamento dos 10 mandamentos? Honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque diz assim, porque serão prolongados os teus dias sobre a terra. Você será bem-aventurado, será próspero, será abundante, se você amar sua mãe. O que é amar a mãe? Honrar a mãe, obedecer, servi-la. Esse é o amor da Bíblia, o amor que é real. Não é aquele marido que entrega uma joia para a mulher, entrega flores para a mulher, diz que a mulher é tudo, é linda, faz tudo para ele e sai na sexta-feira para farra com os amigos. Que amor é esse? O amor bíblico é um amor que junta profundo sentimento com profunda responsabilidade e compromisso. E o amor a Deus não é um amor que se reflete só em lágrimas nas canções aqui no culto, como são importantes, como hoje eu chorei dizendo, Senhor, minha vida é toda tua, mas é um amor que tem que se manifestar quando a gente sai pelas portas da igreja e a gente vive uma vida reta, correta, de honra a seu pai, a sua mãe, de um bom profissional, honesto, decente, como um bom cidadão na sociedade, como um homem de bem que vive em fidelidade à sua esposa, que ama a palavra, que ama a Deus, que obedece às Escrituras. Esse é o verdadeiro amor e adoração que chega aos corações de Deus. Um amor que é expresso nas minhas canções e nos meus sentimentos, mas também na minha vida e na obediência às Escrituras. Mas em segundo lugar, ele diz, a partir do verso 5, do verso 6, até o final, ele fala agora um outro momento. Ele diz assim, agora que você entendeu a lei, eu vou te dizer uma coisa, tem um compromisso para todos os crentes. Você vai ter que ensinar seus filhos. Ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu... verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ele diz, olha, em primeiro lugar, mãe, sabe como é que você faz isso? Não é preparando o PowerPoint que você transfere e ensina a Bíblia para os filhos, não. Talvez ler a Bíblia com ele, estudar alguns livros, ele vai ser útil. Mas, sobretudo, é quando você faz o que está dito no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não adianta você tentar educar os teus filhos dizendo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Dá certo, mães? Dá certo? Se você quer que seus filhos tenham profundo amor a Deus, o que é que você tem que fazer? Ser o primeiro a dar exemplo. Não adianta dizer assim, eu quero que meus filhos vão para a igreja, mas eu não vou não, isso não é mais para mim. Não é assim. Eu quero que meus filhos sejam homens que vivam a palavra de Deus, mas isso eu quero para os meus filhos, porque eu sei que é bom para eles, mas eu não quero isso para mim. Não, eles têm que olhar, a grande educação passa pelo exemplo. O próprio apóstolo Paulo, quando vai ensinar os filhos, ele diz o quê? 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma mãe precisa olhar para os filhos e dizer assim, olha a vida que eu vivo e imitem. É isso que é ser mãe. Mãe é se tornar um exemplo de vida que grita tão alto e que ao longo da vida eles vão olhar a sua vida gritando tanto que quando eles forem velhos, e talvez você já idosa, ele com seus próprios filhos, o grito do teu testemunho não se cale. Mas você também vai ensiná-lo, porque ele diz, tu inculcarás. Como é que inculca? Inculca na vida, no diário, no dia a dia. Falarás em casa, no caminho.
ao deitar, ao levantar. A gente tem que trazer a vida cristã para dentro da casa e não somente para o culto. Você tem que orar com ele de manhã, orar com ele de noite, ler a Bíblia junto com ele. O linguajar da casa tem que ter a palavra, a oração na mesa. Eles precisam viver nesse ambiente onde ele tem um problema na escola, você ensina a palavra, ele briga com o irmão, você ensina a palavra. Onde o grande professor e mestre da palavra de Deus, o grande pastor dele é os seus pais. Você, não sou eu, nem é o professor da célula, nem o professor da escola dominical, é você, o sacerdote e a ministra da sua casa, para ministrar a eles essa lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar diante dos olhos do seu filho, e você precisa estar ministrando. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Salmo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por isso, ele usa uma metáfora aqui no texto que ele diz assim: ata essa lei na tua testa, ata essa lei nos teus braços, que os judeus ortodoxos usam a fita, mas o que ele está dizendo é que essa Bíblia precisa estar diante da tua testa e nas tuas mãos. A palavra de Deus tem que estar na mão dos teus filhos, você tem que fazer ela estar na mão dos teus filhos e diante dos olhos dele de dia e de noite. É sua missão, pastora de casa, pastora dos seus filhos. Deus te constituiu mulher de Deus para o teu lar. Essa é a tua missão, nobre missão, que é a missão de mãe, pastora do lar. Por isso, mãe é aquela que educa os seus filhos no Senhor. Mãe é aquela que o seu modelo de fé arrasta os filhos para o Senhor. Mãe é aquela que é exemplo de vida, as nossas memórias nunca se esquecerão. Mãe é a professora, é a pastora, a teóloga do lar, dos filhos. Mãe é um ministério que Deus te deu. Mãe é também uma responsabilidade diante do Senhor. Ame intensamente a Deus, mãe, e faça seus filhos amar a Deus intensamente. Porque Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que isso é tão sério, que a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa. Olha que responsabilidade. Vocês não queriam ter responsabilidade? As mulheres não estão lutando por mais espaço? Olha que responsabilidade. Mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com os próprios pés a destrói. Ah, que nobre responsabilidade. Por isso, temos aqui muitas mulheres sábias diante do Senhor. Amém? Eu queria concluir a minha mensagem às mães com uma homenagem. E eu queria convidar minha filha Lara, Rossana acompanhar, e o meu filho Rafinha, para a leitura de uma poesia para as mães. Quero aproveitar, já que eu estou com o microfone na mão, tenho esse privilégio para homenagear minha mãe que está ali, né? Te amo, mãe, a gente já tomou café hoje. Deus abençoe, Dandanzinho ali, meu irmão, né? Quer segurar? Amor para toda obra.
Mãe é a expressão de amor de Deus. Ela nos dá alimento na fome, acoberta no frio. Carrega consigo o que é mais divino, bondade e cuidado, a lição que nos ensina a ser melhores. Gera com o corpo, nutre com o coração. É amiga e protetora o tempo todo. É vida, é presente de Deus, traz a marca da criação. É amor para toda a obra, amor eterno e profundo, no seu enorme coração. Mãe, tu és minha lição diária de amor. Tu vens de bondade de Deus, do cuidado de Deus por nós. Tu sabes pintar sorrisos, só tu sabes enxugar as lágrimas. Teu colo é cheio de ternura e paciência. A todos, o Conexão Kids deseja um feliz Dia das Mães. Papai do céu, obrigado, Deus, que todas as mães do mundo cuidam tão bem dos seus filhos, que você possa abençoar elas nesse dia tão bom, que você possa abençoar essa igreja tão boa, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Assim, feliz Dia das Mães. E eu vou pedir para minha esposa fazer a oração final, então, do culto. Já está aqui, meu amor? Então, você pode encerrar o culto com a oração. Minha sogra também, feliz Dia das Mães, feliz Dia da sogra também, né? Não da sogra, não? Amém. Vamos ficar em pé, então, para a gente encerrar o culto orando, pedindo que Deus possa nos abençoar como mães, para que possamos ser bênçãos de Deus na nossa casa, na nossa família. Senhor Jesus, ó Pai, nós entregamos agora cada mãe presente aqui nessa igreja, que o Senhor possa estar abençoando o lar, Deus, de cada família aqui representada, que possamos ser, Deus, instrumentos Teus aqui na terra para propagar o Teu Evangelho, para criar os nossos filhos, Senhor, sempre nos Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esse domingo, que seja um domingo especial, um domingo cheio de amor e alegria, ó Pai, ao lado da nossa família, Senhor. Nos leve em paz e nos dê uma semana abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Feliz Dia das Mães, bom domingo das mães.